fica então a nossa lousa. E a gente começa então agora a seção 15.6, onde a gente vai tratar então dos pêndulos. Bom, suponha então que a gente tem aí uma partícula de massa m e ela é posta então para balançar na extremidade de um fio. Esse fio é longo, né? Pega um fio longo, põe uma massinha lá na base lá e põe ele para oscilar ali em torno desse fio. A pergunta que a gente quer responder aqui, e é isso que a gente vai trabalhar aqui, é este um movimento harmônico simples? Então, será que o pêndulo descreve o movimento harmônico simples? Será que a aceleração que está envolvida nesse processo ela é proporcional ao deslocamento e tem sinal contrário? E se sim, né, qual o período de oscilação do pêndulo? Do que depende esse período? Será que depende do comprimento, depende da massa, depende da gravidade? O que está por trás? Será que depende da amplitude? Então, essas são as perguntas aí que a gente quer tentar responder nessa sessão. É um movimento de um pêndulo um MHS? E se sim, qual é o período associado a esse movimento? Bom, para a gente responder essa pergunta, a gente vai estudar inicialmente aqui o que a gente denomina de pêndulo simples, que é conforme essa nossa figura aqui. Então, no pêndulo simples, a gente tem uma partícula de massa m, uma partícula pontual. Ela está suspensa aí por uma das extremidades de um fio, então está ali presa no fio. Esse fio, obviamente, ele não estica nem contrai, né? Ele é inextensível, como a gente diz. Além disso, esse fio ele tem uma massa desprezível e um comprimento L. E a outra extremidade está ali presa num ponto fixo. Então, essa é a minha descrição de um pêndulo simples. Bom, para a gente começar a descrever a dinâmica desse sistema, ou seja, para a gente ser capaz de adivinhar, entre aspas, assim, a posição desse objeto em função do tempo, a gente precisa analisar as forças que atuam sobre o peso. Toda vez que eu quiser estudar uma dinâmica, eu preciso saber as forças que estão atuando sobre o sistema. Bom, as forças que agem sobre o peso são a força de tração, que é exercida pelo fio, além de uma força gravitacional, Fg. Então, a gente tem aqui duas forças atuando sobre o sistema. A gente tem uma força mg, além de ter uma força aqui, que é uma força de tensão. Essas são as duas forças que atuam sobre a partícula. Uma força gravitacional e uma força de tensão que é exercida pelo fio. Dado esse conjunto de forças, a gente quer então ser capaz de calcular o θ de t, a posição dessa partícula em função do tempo. Bom, é natural aqui a gente começar decompondo essa força aqui em duas partes. Uma, que é uma componente radial aqui, e outra, que é uma componente tangencial. Então, a gente escreve esse elemento aqui, esse vetor aqui na diagonal, que é o mg, como soma de dois elementos. Uma componente aqui que eu vou chamar de paralela e uma componente transversal. Muito bem. O que nós temos? Então, vamos lá. Vamos trabalhar primeiro com essa abertura θ aqui. Aí eu quero decompor. Então, eu tenho, note, esse aqui é paralelo a esse e tem uma linha aqui, Então, esse ângulo θ aqui é igual a esse ângulo θ aqui, porque essas linhas aqui são paralelas.
Então, esse ângulo aqui é um ângulo θ. Então, se a gente vai decompor esse objeto numa componente tangencial e numa componente radial, visto que aqui é o ângulo θ, né, agora fica razoavelmente fácil se atentando a esse triângulo retângulo aqui, ó. Porque o seno de θ está relacionado com o cateto oposto, ó, triângulo retângulo. Esse aqui está relacionado com o seno e esse aqui está relacionado com o cosseno. Cateto adjacente ao θ, cosseno. Cateto oposto ao θ, seno. Então, essa componente aqui, se você fizer toda a análise e tudo mais, né? Por exemplo, vamos fazer com cuidado, ó. Seno de θ nada mais é do que cateto adjacente. Não, cateto oposto, né? O seno de θ é o cateto oposto, que é exatamente aqui, ó, a minha componente, que eu vou chamar aqui então de F perpendicular, sobre a hipotenusa. A hipotenusa, no caso, é essa componente aqui, ó, que é o meu mg. Então, mg. Então, daí é fácil de se atentar que a componente perpendicular, ela nada mais é do que mg seno de θ. Então, essa aqui é mg seno de θ, enquanto que essa componente aqui é mg cosseno de θ. Então, abri aí essa força em duas componentes, em dois vetores, um perpendicular ao outro. Um paralelo ao fio, né, e outro é perpendicular a esse fio. Muito bem. Então, essa componente tangencial aqui, ela produz um torque nessa partícula M. Veja que ela tem aqui uma posição perpendicular à força. Essa componente, por sua vez, não produz nenhum torque, porque a posição e a força são sempre, para qualquer instante de tempo, paralelas. Então, a responsável pelo torque é a componente mg seno θ. Por isso que a gente escolhe essas componentes, né, mg cosseno θ e mg seno θ. Porque a gente quer decompor numa que contribui totalmente para o torque e a outra componente que não contribui nada, né? Então, aquela que não contribui nada é a paralela e aquela que contribui maximamente é a componente perpendicular. Bom, esse torque aí, ele infere um movimento anti-horário na minha partícula, agindo no sentido aí de diminuir esse θ. Então você vê que o ângulo θ, ele está sempre sendo diminuído. Quando ela está aqui, ó, o torque, ele sempre age para diminuir o valor do θ. Então a gente tem ali um torque que infere um movimento no sentido de reduzir o valor de θ. Isso é importante enfatizar. O torque é tal que reduz o valor de θ. Ou seja, ele é um torque também dito restaurador. Assim como, fazendo a nossa analogia agora ao sistema massa-mola, né, onde F era igual a menos Kx, que também é uma força restauradora, ou seja, aceleração sempre contrária ao deslocamento, da mesma maneira a gente tem isso no nosso pêndulo. Então, o torque é restaurador, ou seja, ele também é menos o θ de t, né? Ele é proporcional a menos o deslocamento angular, mas até agora a gente não sabe se é um MHS. A única coisa que a gente sabe até aqui, ó, é que existe um torque,
existe um torque. O torque é restaurador, é um torque restaurador, e ele vale o quê? O braço vezes a força. O braço, que é L, vezes a força, que é responsável pelo torque. Se atente que essa componente aqui, ó, não contribui para o torque. Então, o meu torque, já levando em conta o sinal pelo fato de ser uma força restauradora, ele nada mais é do que menos L, que é o comprimento, vezes mg seno de θ. Tudo parte dessa expressão aqui. Quando você for estudar o pêndulo, o seu objetivo é chegar inicialmente nessa primeira expressão aqui, ó, onde o torque é menos L mg seno de θ. E o sinal contrário, ele vem pelo fato do torque ser um torque restaurador. Ele está sempre agindo na tentativa de diminuir o valor de θ. Bom, com isso em mãos, agora a gente avança mais um pouco para, de fato, mostrar que esse movimento é um movimento harmônico simples. A gente faz isso trabalhando um pouco mais a função do torque. Então, nós sabemos também que o torque pode ser relacionado à aceleração angular. Então, a gente tem isso aqui, a primeira expressão. Vou até tirar essa linha aqui, porque não vai me ajudar muito. Além disso, a gente tem que o torque pode ser escrito como I-alfa, onde o alfa é a aceleração angular, ou seja, o alfa é d2 θ de t dt2. Para aqueles mais antenados, ó, já começa a perceber que essa expressão aqui vai se relacionar com essa expressão aqui. Por quê? Porque se eu pegar e multiplicar aqui por I, multiplicar aqui por I, eu tenho isso aqui igual ao torque, que por sua vez é igual a menos L mg seno de θ. Em outras palavras, o meu d2 θ de t dt2 é igual a menos L mg sobre I vezes o seno de θ. E aí surge a grande questão. Presta atenção agora que a coisa vem a segunda parte do problema, a resolução. Se fosse de fato um MHS, como a gente está aqui argumentando que deve ser, o que nós estávamos esperando é que d2 θ de t dt2 fosse algo proporcional a menos θ de t. Era isso que eu deveria ter como resultado. Isso aqui é o MHS. A aceleração é proporcional a menos o deslocamento. Mas aqui, ó, eu tenho a aceleração proporcional a seno do deslocamento, e não o deslocamento em si. Então, quando que o seno de θ de t é aproximadamente igual a θ de t. E isso acontece se o θ de t for muito menor que π. Ou seja, se a gente tiver
ângulos muito pequenos, exatamente, Gabriel, quando a gente tiver ângulos muito pequenos, o seno de θ é aproximadamente igual a θ. Então veja, quando a gente está falando que um pêndulo ele está associado a um movimento harmônico simples, automaticamente a gente já está assumindo que o deslocamento angular desse pêndulo é um deslocamento pequeno. Na verdade, aqui é menor do que π sobre 2. Muito menor que π sobre 2. É um deslocamento pequeno, de forma que eu possa associar ao seno de θ o valor θ. Tá certo? Então, essa é uma boa aproximação se o θ for muito menor do que 2, π sobre 2. Então, tem até uma estimativa aqui, para vocês verem. Tá aqui, um gráfico que eu fiz para mostrar isso para vocês. Por aqui. Isso aqui é o valor de θ sobre o seno de θ. Você viu, aqui para valores bem pequenininhos, dá quase 1, Até mesmo 10 graus, dá quase, um erro é menor do que 10%. Até 15 graus, o erro é quase de 10%, um pouco maior de 10%. Então você vê que se for um ângulo pequeno, o erro é ínfimo. Pra você ter uma ideia, para 5 graus aqui, o erro é aproximadamente de 0,1%. Para 10 graus, o erro é de 0,5%. O erro é 0,5% o quê? Quando eu pego e troco o seno de θ pelo próprio valor de θ. Quando é 15 graus, o erro é 1,2%. Para 20 graus, o erro que eu tenho é da ordem de 2,1%. Para 30 graus aqui, que é o maior aqui, o erro é de 4,7%. Então, quer dizer, o seno de θ para até 30 graus, 20 graus, 15 graus de abertura, de amplitude do movimento, ele praticamente é igual a θ. Né? O seno de θ é igual a θ. Porque o seno, se você se lembrar, é uma expansão, né? Ele tem um termo de θ, mais um θ ao cubo, né? Que é o próximo termo da série. Então, esse cara vai muito rápido para baixo quando os θs são pequenos. Então, quando isso aqui é válido, quando esse resultado aqui é válido, então agora, principalmente na verdade quando esse resultado aqui é válido, aí então eu consigo escrever o meu D2 θ de t dt2 igual a menos LMG sobre I θ de t, e aqui sim eu tenho um MHS. Aí tudo fica muito mais fácil. A gente sabe, novamente, que a solução disso aí, então, é um θ de t, que é igual a um θ de m, cosseno de ômega t mais φ, onde o ômega ao quadrado é igual a LMG sobre I. Ou seja, o ômega, que é a minha frequência angular, é raiz de LMG sobre I. Se você está interessado no período, ômega t é igual a 2π, o que implica então que o período é igual a 2π raiz de I sobre LMG. Onde o I é o momento de inércia, né? Lembre-se que ele veio da relação do torque, e o L é o comprimento, a massa é m e G é a gravidade. Tá certo? No caso de uma carga pontual, de uma massa pontual, né? Aí é fácil. Então, no caso de uma massa pontual, o que nós temos? Nós temos que o I é igual a mL ao quadrado, no caso, né? Porque o L é a distância do eixo, é o meu L ali. O que implica, então, que o período ele pode ser escrito, então, como sendo 2π raiz.
troquei ele, a massa vai embora, fica L sobre G. Então, isso aqui é o pêndulo simples, amplitudes pequenas. Perfeito? Então, ó, só para a gente recordar brevemente, tudo sai do fato do torque ser igual ao braço vezes a componente da força-peso que exerce um torque, mg seno θ. Então, isso aqui nada mais é do que o braço, né? Ó, o braço vezes a força. Mas o torque pode ser escrito em termos da aceleração angular, I dt2 de θ de t, dt2. Essa expressão, juntas, sai uma equação diferencial. Basta juntar tudo isso aí. Com a equação diferencial aqui, resolvo ela. Aí eu já tiro automaticamente frequência angular, período e assim por diante. Sem muitos mistérios. Completamente análogo ao que nós tínhamos no caso do movimento harmônico simples, por exemplo, do sistema massa-mola. Aqui o que precisa ter em mente é que nós temos essa aproximação do seno de θ para θ. Então, isso aqui, ó, a gente aproxima de θ, supondo, né, que o ângulo θ é um ângulo razoavelmente pequeno a ponto da gente poder, então, inferir essa aproximação. Se a gente puder inferir essa aproximação, ou seja, estiver lidando com amplitudes pequenas, aí então a gente cai no MHS, caindo no MHS a gente tira a frequência angular, tira período, tira frequência linear, tira o que precisar. Tira θ de t, tira a velocidade angular, tira a aceleração angular, você tira todas as grandezas que você precisa, visto que a dinâmica então está bem resolvida. Esse é o primeiro caso, é o que a gente chama de pêndulo simples. A extensão natural é o que a gente chama agora de pêndulo físico. Então, na vez da gente pegar e colocar uma massa pontual aqui, a pergunta então é como é que fica a oscilação se eu trocar isso aqui, por exemplo, por um corpo rígido aqui, oscilando em torno do meu eixo. Então, como vale, né, como fica a oscilação, não para uma massa pontual, mas como fica para um corpo rígido? Então, isso define o que a gente chama de pêndulo físico. Então, a ideia agora, só para mostrar o livro aqui, para a gente se situar, é estudar o que a gente chama de pêndulo físico. Então, agora, associado a esse pêndulo, um objeto aqui, a gente também vai ter uma frequência, um período e tudo mais. Então, vamos avançar um pouquinho no pêndulo físico, para a gente também entender a dinâmica desses corpos. Então, avançando para o pêndulo físico. Então, agora, ao contrário do pêndulo real, né, ao contrário do pêndulo simples, né, que a gente vem trabalhando até agora há pouco, a gente avança, então, para o caso de um pêndulo real, que é também chamado de pêndulo físico. Esse pêndulo físico ele pode ter uma distribuição de massa tão complexa quanto você queira. A questão que a gente quer estudar aqui também no movimento do pêndulo agora físico é entender se o pêndulo físico também, né, executa um MHS, como é o caso do meu pêndulo simples. E, novamente, né, se sim, qual é o período de oscilação desse pêndulo. Então, vamos dar uma olhada aqui no pêndulo físico.
Então tá aqui, ó, meu pêndulo físico, tá o meu peixe aí praticamente pendurado pela cauda e pondo para oscilar. Muito bem. Como é que a gente descreve o movimento desse sistema como um todo? Bom, a aceleração angular de cada um desses elementos de massa, vamos chamar um elemento de massa aqui, por exemplo, esse cara aqui, MI, ela é exatamente igual à mesma para todos os elementos do corpo. O corpo é um corpo rígido, não contrai, não dilata, então o deslocamento angular de uma é exatamente igual ao deslocamento angular das outras massas também. Então, a aceleração angular de cada elemento de massa MI, ele pode ser calculado, e a gente faz isso da mesma maneira que a gente fez para o caso do pêndulo simples. Então, ó, eu vou pegar um elemento de massa, vou definir aqui o meu sistema de coordenadas aqui. Esse cara aqui, ele está a uma distância, vou até ampliar aqui, vou pegar esse cara aqui, RI, e associado a ele aqui, você também tem, nesse elemento MI, uma força. Aqui no caso é MIG, que é uma força gravitacional atuando aí. O braço e a força. Muito bem. O torque, como a gente já sabe, aqui em termos vetoriais, nada mais é do que o meu RI, produto vetorial, com minha força, que por sua vez é igual a I alfa. Note que aqui eu considero a força como um todo, né? Mas quem de fato contribui aqui nesse produto rotacional é só essa componente aqui, né? Porque essa componente aqui, ela é paralela ao R, e quando eu descrever esse cara como a soma desse vetor mais esse vetor, o produto vetorial com esse elemento aqui vai dar zero. Então, só contribui de fato a componente tangencial. Bom, como eu disse, né, a aceleração alfa é igual para todos os elementos. Isso precisa estar bem claro, né? Precisa estar bem entendido. Se esse objeto aqui, ó, desloca, sei lá, 5 radianos, 20 radianos em 1 segundo, esse aqui também vai deslocar 5 radianos em 1 segundo, esse aqui também. E se eu aumentar a velocidade angular de cada um desses elementos, a velocidade angular vai aumentar igual para todos eles. Então, a aceleração angular é igual para todos os elementos de massa. Então, o meu torque, ele pode ser escrito, então, como sendo um RI produto vetorial com MIG, e aqui o G é o vetor ainda. Então, novamente, eu não preciso me atentar à componente deles, porque ainda estou explícito aqui. A componente seno, né, vai aparecer quando eu fizer o produto vetorial. No caso, ainda não vou fazer, vou deixar em termos do produto vetorial. E o módulo desse torque, eu posso tirar automaticamente daqui, que pode ser escrito, então, como sendo igual. Estou olhando ainda somente para esse elemento de massa MI aqui. Esse elemento de massa tem um momento de inércia que é igual a MI módulo de RI ao quadrado. E isso aqui vezes alfa. Isso aqui é o momento de inércia do meu elemento MI. Só um deles. Por enquanto, estou olhando o torque para esse elemento aqui. Depois é que eu vou somar para todo mundo, tá certo? A ideia é olhar primeiro para um único elemento. Agora sim, agora eu somo para todo mundo, se atentando que todos os elementos possuem a mesma aceleração. Então, o torque total, esse aqui eu vou chamar de torque I, né? Esse aqui também de torque I. O torque total é a somatória em I, ou seja, eu vou somar
todos os elementos de massa agora. De quem? De RI vetor MIG, que por sua vez é igual à somatória de MI módulo de RI ao quadrado alfa. Essa somatória aqui, ó, essa somatória agora para todos os elementos me dá o I do sólido, porque agora eu estou somando para todos os elementos de massa. Esse M aqui, ó, é um escalar, então como é um número escalar, eu posso agregar ele não com G, mas agregar ele aqui com R, eu posso fazer isso. Então eu posso escrever o meu torque aqui, ó, visto que é um escalar, com uma somatória em I, do que? De MI, RI, vetor G. Posso fazer isso porque é um escalar, e isso aqui vai me dar igual, então, a I alfa, onde o I agora é o I do sólido. Veja que eu somei todos os elementos de massa, tem uma somatória nesses elementos de massa. Agora, quem é esse termo aqui, ó? Se você se atentar à definição da posição do centro de massa, ela nada mais é do que a somatória em I de MI, RI, tudo isso dividido pela massa total. Ou seja, esse termo aqui, ó, nada mais é do que a massa total vezes a posição do centro de massa. Ou seja, o meu torque aqui, ele pode ser escrito, então, como sendo menos Emão G, R do centro de massa, agora já fazendo o produto vetorial, vezes o seno de θ. Simplesmente troquei aqui, ó, peguei esse Emão aqui, ó, coloquei ele multiplicando aqui, e aí troquei, então, essa somatória, que é essa aqui, por esse termo aqui. Esse seno de θ aqui, ele vem do produto vetorial. E esse torque aqui, como a gente está vendo, ele também é igual a I alfa, que é I d2θ de T dt2. Agora, você já deve estar vendo onde isso vai chegar. Vamos pegar essas duas expressões aqui. Vamos colar ela aqui, ó. Vamos trazer o livro, a figura também, ó. Tá aqui, ó. Pêndulo físico, duas expressões. Um torque calculado a partir da aceleração angular, um torque calculado a partir do produto vetorial do R com F. Pronto. Daqui, ó, eu igualo essas duas grandezas. Então, eu tiro que menos mg R do centro de massa vezes seno de θ é igual a I d2θ de T dt2, o que implica, então, que d2θ de T dt2 é igual a menos mg módulo do R do centro de massa sobre o momento de inércia do corpo como um todo, vezes seno de θ. O seno de θ é aproximadamente igual a θ. Se o θ é muito menor que π sobre 2, né, para amplitudes pequenas. Finalmente, então, eu tiro daqui que d2 θ de T dt2 é igual a menos Emão G, posição do centro de massa, sobre o momento de inércia do objeto, vezes θ de T.
caímos na nossa equação diferencial, que a gente já está acostumado, cuja solução é um θ de t, que é igual a um θm cosseno de ômega t mais φ, onde o ômega aqui, então, ao quadrado, é igual a emão g módulo de R do centro de massa dividido por I. Isso é o meu ômega ao quadrado, a minha frequência angular ao quadrado, ou seja, o ômega é a raiz disso, de forma que o meu período, que é 2π sobre ômega, ele pode ser escrito como sendo 2π raiz de emão, opa, ao contrário aqui, I sobre emão G sobre o módulo do centro de massa. Vamos pegar a expressão aqui, jogar a solução aqui, então. Tá aqui, ó, o cálculo do período do pêndulo físico. A ideia é muito parecida. Agora eu começo com um elemento de massa, calculo o torque para um elemento de massa, calculo o torque dado a aceleração angular, infiro uma somatória para somar todos os elementos de massa. Quando eu faço isso, então eu caio ali no centro de massa, na posição do centro de massa, né, etc., até chegar no nosso resultado. Aqui eu fiz tudo vetorial, né? Mas a ideia é sempre a mesma. Ó. No caso de pêndulos, né, rotação, ou oscilações, ou pêndulos físicos, é igualar essa relação do torque com essa relação do torque. Aqui a gente fez primeiro para um elemento de massa MI, e a gente infere uma somatória aqui depois para pegar o torque total. Essa somatória, então, faz com que esse termo aqui seja escrito em termos do centro de massa. Finalmente, a gente tem, então, a expressão aonde d2θ dt2 é igual a menos uma constante vezes o θ de t, o que implica, então, um movimento mhs. Com o movimento mhs, eu sei que esse termo aqui está relacionado a ômega ao quadrado, tiro o ômega, a frequência angular, com a frequência angular eu vou, então, e tiro o período também de oscilação do sistema. Aqui vale frisar, ó, muito importante, de que é muito comum as pessoas acharem que o período ela depende da massa, mas de fato não depende, porque o I também depende da massa, então no fundo a massa aqui cancela com essa massa aqui. Então o período ela não depende da massa. E, além disso, se eu prender o meu eixo exatamente na posição do centro de massa, note que essa distância aqui, ó, é a distância do seu eixo até a posição do centro de massa, tá certo? Eu coloquei a minha origem aqui, ó, no eixo. Então, esse R de CM aqui é a distância do eixo até a posição do centro de massa. Se eu fixar o meu pêndulo exatamente na posição do centro de massa, esse cara aqui dá zero. Esse cara aqui dá infinito, porque dá uma divisão por zero. O que significa um tempo infinito? Isso significa que o tempo que ele leva para completar uma volta completa é o tempo de vida do universo. Por quê? Porque ele não sai da posição, ele fica parado, porque eu fixei o objeto, pus o prego no centro de massa. Se eu colocar o prego no centro de massa, aí o objeto deixa de ser um pêndulo, ele deixa de oscilar. E o tempo de oscilação, o período de oscilação, ele vai, então, para infinito. Então, essas são as duas observações importantes. Se atente que esse R aqui é a distância até o eixo. Ó, se você olhar na construção nossa, ó, exatamente, ó, o RI é a distância do eixo até essa posição MI. Quando eu somo todos, né, é como se eu estivesse pegando o meu sistema de coordenadas aqui. O zero do meu sistema de coordenadas em cima do eixo. Quando eu somo todos, eu tenho a posição do centro de massa com a minha origem, né, definida aqui. Então, se eu prendo o meu eixo na posição do centro de massa,
automaticamente o período, né, vai para infinito, visto que ele não tem, então, um movimento de oscilação. Para enfatizar, a massa e o período não estão relacionados, apesar da gente ver esse termo m aqui. Esse m cancela com o m do momento de inércia, a ponto, então, de que o período ele fique constante. Finalmente, para a gente concluir, vale enfatizar aqui que todo pêndulo físico, ele pode ser representado por um pêndulo simples de comprimento L0 e com o mesmo período T. O que eu quero dizer com isso? Um pêndulo físico ser descrito por um pêndulo simples com o mesmo período. Veja, pega o meu pêndulo físico, esse objeto aí, põe para oscilar. Está lá, tem um certo período. Maravilha. Agora eu pego uma massa pontual, que tem a mesma massa que esse objeto como um todo, mas ela está toda concentrada num único ponto. A minha pergunta é, qual tem que ser o comprimento desse pêndulo simples agora, e não um pêndulo físico, de tal maneira que esse pêndulo físico tenha o mesmo período de oscilação do meu pêndulo físico. Eu quero trocar um pêndulo físico por um pêndulo simples, que é o caso de uma massa pontual, e eu quero ajustar o comprimento do fio do meu pêndulo simples, de tal maneira que esse pêndulo simples tenha a mesma frequência de oscilação do pêndulo físico. Então a minha ideia é trocar o pêndulo físico por um pêndulo simples, de tal maneira que o período continue sendo o mesmo. É isso aí. Então, isso aí é importante porque define uma outra grandeza que é chamado de centro de oscilação. Então, qual é a ideia? Tenho meu pêndulo físico e tenho meu pêndulo simples. Pego esse objeto aqui, ponho 30 graus para cá e ponho para oscilar. Ele tem um período aqui T. Esse objeto é uma massa emão. Aí eu venho, pego a mesma massa emão, coloco aqui, ponho esse cara aqui aberto 30 graus e ponho para oscilar. Esse objeto ele vai ter um período T também, que vai depender do L0. Aí eu ajusto o L0 de tal maneira que esse período seja igual a esse. Esse L0 aqui, que é o comprimento do pêndulo simples, que faz com que o período desse seja igual a esse comprimento L0, ele é chamado de centro de oscilação. Ou seja, esse ponto aqui é o centro de oscilação. Que não está necessariamente relacionado com o centro de massa, né? Não precisa estar. O centro de oscilação é a distância do eixo até um certo ponto P, onde eu posso, nesse ponto, armazenar toda a massa desse pêndulo físico, de tal maneira que o período do pêndulo simples correspondente com o pêndulo físico é exatamente igual. Esse ponto em especial aí é chamado de centro de oscilação do pêndulo físico. Note que esse centro de oscilação vai depender, né, do ponto de suspensão, né? No meu caso, eu prendi o ponto aqui. Se eu tivesse prendido o pêndulo aqui, aí eu teria que calcular o outro, né, centro de oscilação correspondente do pêndulo. Para cada ponto ali, eu tenho um centro de oscilação bem definido. No caso aqui, ó, se vocês só enfatizando, ó, esse cara aqui, ele tinha um período de oscilação que é 2π raiz de I sobre mgh,
E nesse caso aqui, o período era 2π raiz de L0 sobre G. A ideia é descobrir qual é o L0, tal que isso aqui fica igual a isso aqui. Isso me dá o centro de oscilação do objeto. Note que aqui eu falei das massas e tudo mais, né? Mas, de qualquer maneira, o período, ele independe dessa massa. Posso pôr a massa que eu quiser na realidade. E ele também vai independer dessa minha amplitude inicial aqui também. Foram só os artifícios para explicar, mas, de qualquer maneira, o que a gente precisa são períodos idênticos. Para concluir, visto que a gente tem 15 minutos e dá para a gente terminar essa sessão, eu vou apresentar o último tópico do livro, né, dessa sessão do livro, que é como é que nós podemos, fazendo uso desses osciladores, desse movimento oscilatório, calcular a gravidade. Então, como é que, dado um movimento harmônico simples e o estudo do movimento harmônico simples, eu calculo a gravidade. Então, para concluir, é rápido essa parte, a gente avança então no medindo G. Bom, existem várias maneiras de você medir a gravidade, certo? A gente poderia, por exemplo, soltar aqui uma bolinha daqui, né, em queda livre, medir o tempo, sabendo as relações S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2 e lá e determinar a velocidade, a aceleração da gravidade. Sem problema nenhum. Mas, fazendo uso dos pêndulos, visto que você consegue agora mensurar, né, períodos com tempos mais longos, isso faz com que você aumente a precisão da sua medida. Porque, veja, medir uma queda livre é basicamente soltar e apertar, soltar e apertar, soltar e apertar. Então você tem uma imprecisão muito grande, né? Você solte lá de cima, mas aí você tem a força de arrasto também, que vai interferir. Enfim, tem uma série de empecilhos que dificultam a medida direta de G, fazendo uso simplesmente da queda livre. Então o que a gente faz é fazer uso de um pêndulo físico. Então, a fim de a gente calcular esse valor de G, a gente utiliza, então, uma barra uniforme e põe essa barra uniforme para oscilar em termos de dado um certo eixo aqui de rotação. Bom, essa massa é uma massa emão e o momento de inércia dessa barra aqui, com o eixo aqui, se você procurar na tabela ou mesmo calcular, você vai encontrar que ele vale 1/3 de mL ao quadrado, onde L é o comprimento da minha barra. Bom, o período, como a gente já viu agora há pouco, ele é dado por 2π raiz de I sobre mgh. Onde H aqui é a posição do centro de massa. Então, no meu caso aqui, nesse caso em particular, vou pegar aqui o H como sendo L sobre 2. Isso aqui, posição do centro de massa. Foi a dedução que a gente acabou de fazer agora há pouco. Então, se você olhar para esse resultado aqui, não fica difícil de entender como é que a gente calcula a gravidade, dado, por exemplo, medida dos períodos de oscilação de um pêndulo. Se eu levar ao quadrado os dois termos aqui, eu vou ter t ao quadrado igual que 4π ao quadrado I sobre mgh. Ou seja, o meu G é igual a 4π ao quadrado I sobre mh,
o período ao quadrado. Substituindo o meu momento de inércia e também a minha posição H, eu tiro daqui que o meu G nada mais é do que 4π ao quadrado, vezes, agora entra aqui, ó, ml ao quadrado dividido por 3, vezes m, aqui entra L sobre 2, que é o H, vezes T ao quadrado. Ou seja, daqui eu tiro que o G é 8π ao quadrado L sobre 3T ao quadrado. Como é que eu faço isso? Basta calcular o período. Se eu tiver o período de oscilação do meu objeto, dado que eu tenho L, que é o comprimento dele, automaticamente eu calculo a minha gravidade. Para fazer isso, por exemplo, de uma forma precisa, você faz um gráfico, né? Você pode, por exemplo, fazer vários experimentos trocando o tamanho do fio. Então, eu troco o comprimento do fio e faço o seguinte, ó. Vamos olhar isso aqui, como é que você faz na prática isso aí, ó. O que você tem, afinal de contas? Você tem o seguinte, ó. Por exemplo, isso aqui é uma maneira, tem várias. Você tem, ó, que o L é igual a 3G sobre 8π ao quadrado vezes o período ao quadrado. Tá certo? Simplesmente peguei e isolei aqui o L em função de T. Aí o que eu posso fazer? Eu posso fazer um gráfico aqui, ó. Pensa comigo. Que é do L em função de T ao quadrado. O T eu vou lá no laboratório e meço. Vou lá e meço os períodos. Tem que trocar o L e meço. Então eu vou fazer uma tabela. Vou fazer uma tabela aqui, ó. Que vai ter o L e o período. Aí venho, faço uma medida do L, faço uma medida do período. Troco o L, troco o período. Troco o L, troco... E vou fazendo minha tabela aqui. Aí eu venho e calculo uma outra coluna aqui, que é o período ao quadrado. Então venho aqui e ponho todos esses termos ao quadrado. Aqui, ao quadrado, ao quadrado. E aí eu faço um gráfico de L por T ao quadrado. Por quê? Porque se você tentar isso aqui, ó, olha isso aqui, ó. Isso aqui é um L, que a gente pode fazer assim, ó. L de T é igual a uma certa constante K vezes o T ao quadrado. Agora o meu T ao quadrado é o meu X aqui. Então isso aqui nada mais do que o seguinte, ó, um Y de X, que é igual a um KX, onde o T ao quadrado é igual a X. Então isso aqui é uma linha reta, que isso aqui vai dar uma coisa assim, ó. Se você colocar os pontos aqui, L por T ao quadrado. E a tangente desse ângulo aqui, faz um triângulo retângulo aqui, ó. A tangente desse ângulo nada mais é do que o cateto oposto, que é L, sobre a hipotenusa. Não, cateto oposto sobre cateto adjacente, a tangente oposto sobre adjacente, que dá L sobre T ao quadrado. Agora, L sobre T ao quadrado dá o próprio K, ou seja, a tangente do θ é a minha constante aqui, ó, 3G sobre 8π ao quadrado, que é o meu K aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, o termo que multiplica o K ao quadrado é a tangente. Se eu faço um gráfico de L por T ao quadrado, vai dar uma linha reta, que é essa linha aqui. A tangente desse ângulo vai me dar o termo que multiplica aqui, me dá esse termo. Então eu faço muitas medidas, traço a minha reta, pego o ângulo θ, tomo a tangente, multiplico por 8π ao quadrado, divido por 3 e tenho como resposta a minha gravidade. Então, dessa maneira, né, medindo o comprimento e o período de oscilação, fazendo uma tabelinha ali, a gente pode determinar o valor de G
no local onde o pêndulo se encontra. Veja que o G tem uma variação, né, dependendo da altura, da distância que você está do nível do mar, né? Então você pode calcular essa gravidade para diversas posições no globo, por exemplo, fazendo uso dos pêndulos físicos, na realidade. Beleza? Então, isso conclui a sessão 15.6, está aqui, ó, tudo pêndulo, toda uma sessão mais longa, né? Mas feita em todos os detalhes também para vocês aí, ó, para poder trabalhar. Maravilha? Então é isso, gente. Eu agradeço a atenção de vocês, agradeço a paciência de vocês. Peço para quem está no YouTube se inscrever, deixar o like, compartilhar. Para os alunos que estão participando da aula no Google Class, desejo um bom estudo durante a tarde e amanhã às 10 horas estamos de volta. Um forte abraço para todos e então até amanhã, gente. Um abração.